Os humanos acertaram em algumas coisas, como cerveja. Cerveja escura. Fazer um machado que também é espada e talvez uma colher. Olá, Alberto, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o world building de personagens de League of Legends e hoje iremos falar sobre o Warden. Uma coisa diferente que eu vou fazer é que pelo fato de ter 4 skins, uma biografia e 2 contos, e a parte das skins vão ser um pouco mais rápida, eu vou abordar dessa vez mais do que um texto. Para a galera que está chegando aqui pela primeira vez, para a tá aqui a nossa playlist falando um pouco sobre o que a gente já falou. E também deixando aqui qual foi a pessoa que pediu, beleza? Então, para conversar um pouco mais sobre as skins do Warden. Então, uma coisa interessante que a gente aborda aqui em Skin do Warden é que a gente tem o que? Alguns elementos que são tanto interessantes. A gente tem um gigantesco ferreiro forte, principalmente com as cores mais do escuro e mais do vermelho. Se você for pegar e puxar um pouco da questão da memória, você vai lembrar que o Hefesto, que é da mitologia grega, possui essa mesma paleta de cores. Também trabalha com metais pesados, também é um ferreiro, então pode ser que tenha assim a sua relação. A única coisa diferente é que nós temos uma criatura que parece ser relacionada ao frio, o frio relacionado talvez a gigantes, e ao gigante de gelo. Gigantes de gelo, cultura nórdica, gigantes também são considerados, alguns ciclopes são gigantes, então eu acredito que o Warden ele seja meio que a mistura de tudo aquilo que esteja relacionado à forja. Seja a paleta de cores do Hefestos, seja talvez o clima e algumas referências dos gigantes de gelo nórdicos, também tem um quê de ciclope, não que ele tenha um olho só, mas por fato de ser grande, inteligente, mas meio bestial. Então eu acho interessante porque algumas relações que você pode colocar, obviamente, não necessariamente, a cultura reflete e fazendo com que o Warden seja na ideia de simplesmente ser uma criatura que forja. A gente já falou sobre o Braum, parece que o Warden tem uma relação forte com ele, porque ele que fez aquela porta que o Braum usa atualmente como escudo. Porém, de uma forma geral, acredito que com uma grande referência de cores, uma grande referência de imagens, ainda mais pegando o predito do criatura, mais um quesito racial, mais um quesito de referências e até mesmo os pequenos porozinhos, eu acho que a ideia de meio que transmorfosear e fundir todas as culturas relacionadas, a gente tem aí uma criatura interessante, um personagem interessante. Seguindo aí, nós temos agora o Senhor do Trovão. É interessante porque isso remete àquela talvez influência que tem da cultura nórdica. Nós temos aí um poderosíssimo Thor, pelo menos referência de um Mjolnir, trovão. No caso, atualmente, na cultura pop, nós temos o Thor com 2 machados, nós temos o Stormbreaker, nós temos o Mjolnir. Não que seja um Stormbreaker, mas nós temos aí 2 armas. Porém, tem uma pegada bastante forte de Odin. Então acredito que tenha essa mescla e essa ideia, ainda mais Senhor do Trovão relacionado a Thor e todas as ideias, porém com um aspecto mais de ancião relacionado a Odin. Claro que sim, o Thor dentro da cultura pop ele vai evoluindo e com a morte de Odin ele se torna o Senhor de Asgard. Então talvez seja realmente essa ideia de o Thor mais envelhecido se tornando um Asgardiano agora atual Odin, ou pai dos deuses, ou realmente a mistura entre os dois. Seja por um, seja pelo outro, você percebe que realmente pode ter essa relação forte. O Warden, como um princípio meio que de fusão entre essas duas criaturas, no caso, 2 deuses, nós temos as criaturas e os deuses e tudo mais, e aqui mais nesse quesito de Deus do Trovão, como até mesmo o nome fala, Senhor do Trovão. Aqui a gente já entra no Sabugueiro. O que é interessante aqui é que, novamente, parece que nós temos essas 2 armas. Uma coisa que é bem legal, eu estava até vendo recentemente, que se você for pegar a armadura de ouro de Ares, mais referenciando aqueles que são os consertadores de armaduras, nós temos o que? 2 armas, no caso 2 utensílios, que são utilizados para consertar armaduras. E olha que interessante, nós estamos utilizando também a armadura de Ares, que também é um córneo. Então nós temos novamente essa ideia de córneo. Então o que pode ser? Será que essa referência forte, onde nós temos essas agora 3 formatos, e por que eu lembrei dessa ideia do sabugueiro?
Porque aqui ele traz uma ideia um pouco mais mística natural. E como mostra, no caso, não o Moody Ares, mas o Moody Jamiel, que fala que para reviver armaduras precisa de um sangue juntamente com o Cosmo, no caso onde o Shiryu precisou pôr o sangue dele na armadura de dragão e na armadura de Pegasus, e depois da Batalha das 12 Casas, os Cavaleiros de Ouro colocaram o sangue deles para poder restaurar de novo depois da batalha, e teve o despertar das armaduras com o sangue de Atena. Então, o que é interessante, você percebe que existe essa ideia de natureza, de algo da essência, algo que traz a ideia do sabugueiro. E muitas vezes o sabugueiro, em culturas celtas também, é uma árvore muito forte, com poderes místicos relacionados à natureza, aos espíritos, ao superior. Então a gente pega aqui a ideia do próprio sabugueiro, juntamente com essa ideia do vivo, do natural, da existência, da essência. Eu acho que é bem legal. O Warner, apesar de ter, quando lançou no começo, há bastante tempo, eu não dei muita bola para esse herói. Agora, vendo essas imagens e tendo uma visão um pouco mais crítica e um pouco mais aberta, apesar de ser algo crítico, você fica trazendo essas referências e eu acho que ele tem um grande potencial. No caso aqui, a gente entra no embalos no espaço, como eu já mostro para vocês que eu não tenho muita paciência para esse tipo de skin. No caso aqui a gente está vendo que ele é um sinuqueiro, né? No caso tá jogando sinuca com planetas, né? Tem um personagem ali no fundo, tem aí diversas formas, diversas mini criaturas. Claro que pode ser uma ideia de, já que ele é um forjador e um reforjador, no caso ele estaria forjando e reforjando numa escala, né, planetária. Mas no caso aqui acredito que quando tem esse tipo de imagem, essa coisa mais abstrata, ou seja de festa na praia, ou de pijama, ou qualquer outra coisa abstrata nesse nível, acredito que seja mais para pegar o público. Mas o que bate é aquele mesmo ponto, já são 4 skins, né? Já tem a clássica e mais 3 alternativas, onde tem toda essa ideia de forjar energia e metal e armaduras e armas, não sei o que. Aí até chega, entra nessa parte mais psicodélica, onde parece que a pessoa que fez a arte, ou no caso a pessoa que está assistindo ou vendo, o mundo inteiro é um mundo em LSD. Então eu acredito que como uma forma interessante de trazer referência, pode até ser. Mas acredito que como uma coisa interessante de trazer realmente o Genius Lost por detrás, a essência que foi pensada quando foi criado o Warner, aí sim, acredito que vale muito mais a pena trabalhar profundamente. Mas beleza, se por acaso tiver uma justificativa dizendo que dentro de todas as possíveis trilhões de realidades possíveis do universos paralelos de League of Legends, a Riot falou assim que não, esse Warner faz parte de uma realidade abstrata, onde a imaginação na sua grande pureza transforma o que é palpável em impalpável. Ele mistura a fantasia na realidade e joga na cara, né? No caso, como é feito as artes, né, pós-modernas. Então, talvez seja isso. Mas de uma forma geral, acredito que a princípio, quando você constrói um personagem, é interessante manter a proposta do personagem. Isso é coerência narrativa. Isso é Genius Lost. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouco mais sobre a biografia, né? Normalmente como que eu faço aquela primeira leitura, depois eu trago aí para vocês, sempre dando aquele, né? Agora, para dar aquela encurtada o máximo possível, eu dou aquele corte e eu volto trazendo a minha primeira impressão. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre essa biografia. O que é interessante sobre essa biografia, principalmente quando a gente fala de criaturas que têm ou uma imortalidade, ou são deuses, ou semideuses, ou coisas do gênero, você percebe que realmente Ornn ele tem uma pegada de semideus, tanto que ele é imortal, tanto que ele tem todo esse princípio, toda essa ideia. Quando a gente fala sobre uma biografia, onde a ideia é muito mais apresentar a proposta, aí é algo que a gente leva para um lado. Quando a biografia é de um ser que você precisa de uma necessidade, onde existe um começo, meio e fim, e você entende as motivações do personagem, ok, nós temos um outro lado. Claro que uma biografia, dentro do seu princípio bibliográfico, o que nós temos? A origem, o desenvolvimento, e no caso, se ainda está vivo, até o momento. Porém, se morreu, até o final da sua vida.
No caso de um ser imortal, onde não necessariamente você conhece a sua origem e tudo mais, obviamente você pode usar da suspensão voluntária da descrença, você pode usar da folha, você pode usar de diversos conceitos diferentes com o princípio básico de falar: não, simplesmente eu vou tirar esse personagem e com isso eu vou construir aquilo que eu achar interessante. Claro que você percebe que existe uma motivação, existe uma personalidade, existe um quê de história. Porém, essa biografia ela foi muito mais com o objetivo de ampliar um pouco o world building do personagem do que realmente construção do personagem. E eu não vejo problema nenhum em você fazer um conto onde você transporta essa função de cenário com objetivo. Mas no caso de um texto biográfico, o principal personagem dessa história é o Warne. Só que de Warne, o que nós temos? A relação com o Volibear, uma relação com um certo culto, e o passado e o atual com o sentimento que ele tem. Se você for construir algo que realmente traga como princípio básico a biografia de algo, ou seja, quando você entende qual é a proposta da sua história, você tem que colocar a sua proposta da história como principal ponto de desenvolvimento. Ah, mas Rafa, então quer dizer que eu não posso expandir o world building do cenário, do mundo, das coisas dentro de um texto biográfico? Não estou dizendo que você não pode fazer isso. O que eu estou dizendo aqui é simplesmente qual que é o objetivo primário da sua história? Biográfico? Então você tem que trazer como principal contexto geral a biografia. De toda a história, de todo o desenvolvimento, nós temos isso de algo biográfico. E todo o resto são as ramificações relacionadas à pessoa. Ok, não tem problema. Mas se você vai fazer isso, vai colocar uma carga pesada de world building dentro de um texto biográfico, então que você aumente a quantidade de texto para que você consiga ter mais textos biográficos. Qual que é a relação que ele tem com um possível pai ou um gerador? Qual que é uma relação que tem com, por exemplo, uma possível irmã? Se tem, qual que é a relação com os pais? Qual que é a relação que ele tem com o universo? Quais são as motivações? O que, se ele já cresceu adulto, ele já teve já um princípio, já era pequenininho. Zeus nasceu pequeno e desenvolveu. Thor nasceu pequeno, desenvolveu. Então, quando a gente fala de um texto biográfico, a galera busca esse tipo de informação. Então eu acho que faltou um pouco mais de, assim, de criatividade, porque é muito fácil. Não sabemos nada sobre ele. O que sabemos é tal coisa. Cara, se você vai colocar essa informação num texto, perfeito? Os mortais não conhecem a origem dos deuses, os mortais não entendem os deuses, os mortais não sabem por que os deuses, os mortais não sabem a motivação dos deuses, perfeito. Mas se você vai trazer a ideia de algo biográfico e você quer fazer um soft, onde você não vai trazer informação nenhuma, então não tem motivo de você colocar algo biográfico. Ou simplesmente coloca um relato. Era uma vez o Warren e ele brigou com tal pessoa e agora, ultimamente, ele faz tal coisa. Ah, mas se eu fizer isso, não é um texto biográfico. É muito mais biográfico do que tá aqui. Não estou falando que é ruim, não estou falando que o texto não tem informações relevantes, não estou falando que ele não gerou gatilho da curiosidade. O que eu estou dizendo é que quando você pega uma coisa para ler, ou um filme, ou uma série, quando você pega algo para se entreter, você cria uma expectativa a partir do princípio da nomenclatura. Se eu estou falando, aqui é uma série de drama, e não tem drama, você gera uma expectativa que ele foi quebrado. E não é uma expectativa, foi quebrando a expectativa até virar uma plot. Não. Você disse, eu vou fazer um texto biográfico. E não tem um texto biográfico. Eu vou ver uma série de drama. Não tem drama. Vou ver uma série de não sei o que e não tem não sei o que. Vou ver um filme de não sei o que e não tem isso o que. Então, quando você for construir uma história e trazer a sua primeira página, é de principal importância. Qual que é a ideia, qual que é o princípio e com isso você constrói. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouco mais sobre um dos contos do Warne, A Voz da Fornalha, escrito pelo Matt Doom. Então, eu espero que esse conto ele entre mais ou menos com a mesma proposta que a gente tem dos autores, porque ultimamente está sendo umas histórias sem autores, está ficando meio bosta. Mas vamos ver se ele vai seguir pelo mesmo caminho dos autores que ajudaram e por ser um autor escrito realmente, ou se realmente vai levar para esse lado um pouco mais meia boca. Então, pessoal, vou falar um pouco sobre agora o conto A Voz da Fornalha. O que é interessante sobre essa história? Quando você pega uma proposta e você desenvolve
é bem interessante. Claro que o próprio título já traz uma proposta do que vai acontecer, tanto que é muito difícil você construir títulos que não expõem alguma coisa. Mas se você vai expor algo que é realmente o punch da história, ou no caso o clímax da história, onde a voz da fornalha, sabendo que é uma história relacionada ao Orne, já dá para saber que vai ter uma relação com o Orne. Só que no caso aqui, ele está descrevendo uma cena que realmente acontece. Se tivesse falado alguma coisa que desse a entender, porém não fizesse uma relação direta, uma citação direta, poderia até ser perfeito, não tem problema. Só que o grande problema que a gente vê aqui é essa relação de trazer um certo spoiler no quesito da sua história. Também não é um grande problema, dado que se você faz um spoiler com o objetivo de trazer uma nova experiência, não é um spoiler, é uma antecipação de informação. Só que se essa informação antecipada quebra de alguma forma os princípios da imagem, ou os princípios da informação, ou da sua experiência, aí é um spoiler, não é uma antecipação. Basicamente nós temos aqui uma apresentação leve de world building, que entra em contato com a proposta do Orne como seu principal não protagonista, mas no caso aqui ele era sim um ponto de conflito. Porém, o que é interessante aqui? É uma história onde você tem como um principal elemento de transformação o caso Orne. Então, ele entrando como um ponto de conflito, não como algo assim, não é um tipo de conflito, ele é um ponto de conflito. Um ponto de conflito consiste em dois pontos que lutam por aquilo, ou dois lados que lutam por aquilo, ou por aquilo, ou dependendo daquilo. Uma coisa mais clássica, como a gente pega, por exemplo, no Senhor dos Anéis, nós temos o Anel como o principal ponto de conflito, onde nós temos o lado do bem e o lado do mal. Onde um quer ter o anel, o outro quer destruir o anel. Aqui já é um pouco mais difícil de entender qual que seria o ponto de conflito especificamente, e eu acredito que seja o próprio Orne ou a guerra pode ser o ponto de conflito. Porém, de uma forma geral, a gente percebe classicamente essa história como um mice, ele encaixa perfeitamente no mice, mais especificamente um mice de evento. Porque nós temos um evento importante onde começa e termina a partir deste evento. Começa com a proposta onde eles vão atrás das chamas que estão relacionadas ao evento do Orne e acaba com eles entendendo qual seria o propósito dessa chama e a relação que tem com o Orne. Então, como os dois lados buscam o Orne, seja um no quesito de salvação e o outro no quesito de destruição, novamente a gente tem o mesmo ponto de conflito. Então essa história é uma história que, apesar de não ser algo assim realmente muito novo, muito diferenciado, tem uma técnica bonitinha. Ele pegou uma estrutura, que no caso é o mice, pegou um mice de evento, onde começa um evento, termina o evento e com isso acaba a história, colocando elementos de world building, colocando gatilhos de personagem, colocando referências de outros pontos. Então, de uma forma geral, não é um puta texto, um puta conto cheio de reviravolta e construções, isso e aquilo, onde nós temos o clássico, nós temos algo que vai seguindo pela zona de conforto, porém é uma história bem estruturada, narrativamente bem feitinha. Então, de uma forma geral, eu não vejo tanto problema você fazer coisas que são os clichês. Porque o clichê, ele só torna realmente um clichê de verdade quando a história ele é mal feita, é batida, é meio zoado. Porém, se você faz um clichê bem feito, a gente chama de tendência. Ou, no caso, tendências de gênero. Onde, se um texto de ficção científica busca essas informações, por quê? Porque essa informação caracteriza aquele tipo de texto. Então, se você tem algo, por exemplo, uma estrutura epopeica, no formato de mini conto, onde tem um começo, meio e fim dentro de uma estrutura de mice, de evento, onde acaba e termina o evento que é retratado naquele ponto, perfeito. Então sim, mesmo que não seja um evento muito épico, mesmo que seja apenas num nível pequeno, não um nível global, ou até mesmo no máximo um evento tribal, não importa. Porque para todos aqueles personagens, o mundo se resume à própria vida deles. E estamos falando de uma região, no caso Frejor, uma região bem tribal, bem assim, isolada do mundo. Então, grandes modificações que modificam literalmente algo local, para eles é mundial.
para eles é universal. Então, de uma forma bem simples, você não precisa escrever histórias com trolhos de plot twists e reviravoltas. Você pode ir pro básico, você pode ir para sua zona de conforto. Só que a mensagem precisa ser trazida, a técnica precisa ser feita, o punch precisa fazer, e com isso, as promessas serão cumpridas. Então, pessoal, vou falar um pouco mais sobre as lendas perdidas de Warne. São 5 lendas rapidinhas, então é mais fácil eu fazer meio que todas de uma vez. Então, ao invés de eu fazer alguns cortes mais diretos de corta um, lê, corta um, lê, corta um, lê, eu vou ler todas as histórias e depois eu já volto aqui certinho com todos os pontos. Então, pessoal, falar um pouquinho sobre as lendas que aparecem nessa parte do Warne. Só que uma coisa interessante sobre essas lendas, não focando tanto nelas em si, mas em alguns pormenores que eu acho interessante a gente comentar. Uma coisa que é interessante é o fato de que elas trazem muito mais algo biográfico, que poderia ter colocado na própria biografia, porque fala da relação do nascimento, fala sobre a criação, fala sobre o surgimento, fala sobre a relação com outros personagens, no caso Folibira, a Nívia. Pô, se a Nívia é a irmã dele, por que não colocou isso na biografia? Né? No caso, eu chutei antes de ver, no caso, acabei acertando. Então, meio que com o objetivo de criar um documento a mais falando sobre lendas, no caso, não colocou biograficamente. Não, porque a parte mais importante é a luta dele com o Volibear. Cara, mas é o texto biográfico, é a biografia. Eu quero saber sobre tudo sobre o personagem. A origem, pai, mãe, isso e aquilo, como cresceu, como... não sei. Então, eu acho que ele quis fazer algo a mais. Só que se estamos falando sobre lendas, a gente pode colocar qualquer caramba de lendas. Claro que falar, isso aqui é a lenda da criação das montanhas de Frejor. Beleza. Tá relacionado com o personagem Horn. Ah, tá falando sobre antes de ser o mundo congelado, ele era um mundo não sei o que, e foi o Horn que trouxe a neve. Ok. Quando a gente fala sobre mitos e lendas, é uma das formas de justificar o improvável, justificar o incrível, justificar o injustificável, a partir de histórias, de entidades, criaturas e tudo mais. Mas eu acho que se você vai colocar algo que tem como princípio biografia, que coloque na biografia. Nem que seja as mínimas informações. Biografias não precisam necessariamente ser emocionantes. No caso emocionante que eu digo, cheio de ação, aventura e não sei o quê. A pessoa que lê a biografia da pessoa é porque quer saber mais sobre a vida dela. Algo que não é passado, como realmente a infância, adolescência, dependendo aí de qual idade dessa celebridade ou dessa pessoa que está sendo biografada. Então, eu acho que faltou um pouco desse tchan. Mas agora falando um pouco sobre o texto propriamente dito. É interessante porque cada um dos contos, mini-contos, no caso uma das lendas, traz muito a ideia de contação de história. E isso eu acho muito legal. Porque a contação de história, principalmente no quesito de contos e lendas, é algo incrível. Porque esses mitos, essas lendas nasceram da contação de história. O ser humano era uma pessoa, era uma criatura de fala, diz algo que é a tradição oral, para depois ir para a tradição escrita. E houve uma grande evolução entre o mundo antes da escrita e depois da escrita. E não digo escrita tipo pintura, pictográfica, não. Digo realmente escrita alfabética e coisas do gênero. Alfabética eu quis dizer realmente com palavras, não com ideogramas de uma maneira geral. Mas não entro no detalhe agora. O importante é que tudo isso com essa ideia, esse princípio, essa construção, essa formação, isso traz o quê? Identidade. Realmente não são lendas, nossa, que lendas incríveis, mas tem o seu propósito. Existem mais de 5, mais de 6, eu não me engano agora, eu acho que entre 7 e 8 funções diferentes para mitos e lendas. É contação de história, é desenvolvimento de sociedade, é explicação de filosofia, é explicação científica, tem diversas funções diferentes, os mitos e as lendas, e até mesmo o mesmo mito você pode avaliar em todos esses aspectos. Então a história ela precisa ter o quê? Um princípio, uma narrativa e normalmente um ensinamento, seja ele qual for. Seja do que fazer, do que não fazer, das consequências, não importa.
Então o que é interessante é que todas as histórias, todas as 5 histórias trazidas, são realmente histórias que trazem uma justificativa, às vezes cultural, às vezes social, às vezes político, às vezes geográfico, às vezes religioso, às vezes moralidade. Então todos eles trazem esse princípio e são histórias curtinhas com o princípio básico da estrutura de conto. Começo, meio e fim de uma estrutura fabulesca. Ponto. E tá ótimo. E tá incrível. Então, assim, quando a gente fala sobre construção de história, a gente tem que entender qual que é o formato também que a gente vai fazer. Se você vai fazer um personagem, um enredo, um world building, um tripé da história, porém, tudo isso encaixa dentro de um formato que você vai estabelecer a partir da premissa. Se eu quero que seja uma história contada como se fosse cartas, você precisa colocar o gênero literário carta. Se eu quero escrever do tipo conto, é no formato conto. Se eu quero escrever no poema, é no formato poema. Eu não vou escrever um texto em prosa e falar, não, é poesia. Eu não vou escrever um texto em carta e falar assim, não, é prosa. Não. Cada um dos estilos literários diferentes tem um formato que se pede. Mitos e lendas têm um formato, biografia tem um formato. E não estou falando que você precisa ficar rígido em uma estrutura. Mas, se você está trazendo uma proposta de relato, se é uma proposta de contação de história, se é uma proposta de carta, se é uma proposta de relatório, se é uma proposta de WhatsApp, se cada uma da proposta você precisa se enquadrar dentro da estrutura literária que é aquele padrão que você quer fazer. Então, todas as histórias colocadas aqui têm um conjunto bonitinho, tem uma formação bonitinha, tem uma arquitetura bonitinha. E foi o que eu falei na questão da biografia e o quesito do outro conto. Não precisa ser um chance, mas precisa mostrar aquilo. No caso, a biografia tem uma certa estrutura, tá até que ok, mas o como eu achei um pouco ruim. Porém, no conto anterior, é um conto com estrutura, uma boa primeira frase, um bom finalzinho, um punch interessante. E no caso das lendas, a mesma coisa, onde começa com um contador de história que é passado, ele cria um gancho para a próxima lenda, que cria um gancho para a próxima lenda, que cria um gancho para a próxima, e contra, no final de uma, nós temos a conexão da moralidade, do ensinamento com a proposta narrativa do próxima história. Então é um conjunto bonitinho, é um conjunto bem feito, e é isso que vale a pena, principalmente numa análise literária. Então, pessoal, esse aqui foi o Warning. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. E lembrando que até o final do mês nós temos o nosso concurso de criação de criatura fantástica. Se você quer enviar a sua criatura fantástica e fazer parte do nosso grande bestiário, aqui o link na descrição você recebe bonitinho qual é o nosso editalzinho com as coisas que precisa mandar, o e-mail, tudo certinho, tudo mais. Até o dia 31, até o último dia desse mês, a gente vai estar recebendo, porque no ano que vem eu vou mostrar para vocês um vídeo dedicado para a galera que venceu, beleza? E também, se você gosta e quer ajudar o canal com mais força, nós também temos o nosso link do Catarse, que pode ajudar com diversas coisas diferentes, desde o menorzinho até o maiorzinho, com diversas vantagens e coisas bem legais. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!